Bem, irmãos, a paz do Senhor, hoje 23 de novembro de 2025, nós temos hoje duas senhoras, Juliane Braga, igreja de Parque Aliança, pastor José Antunes. Seu esposo é ungido lá, né? Ungido, o Anderson Braga. Pouco tempo, né? Pouco tempo, foi esse ano. Rana Lima, da igreja do Serrão, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. As duas são do Rio, né? Esposa do Isaac Lima. Diácono Isaac Lima. Nós vamos começar o nosso tema, o Senhor Jesus revelado no Apocalipse. O nosso assunto, o conhecimento de Jesus através do tabernáculo e seus objetos, tá? O texto base é Êxodo 19 e 25. São 2 capítulos. Mas vamos começar a primeira pergunta. Lendo Apocalipse 19, verso 10 e 11, respondam, tá? O que Deus requereu do seu povo para apresentar em santidade diante dele. E fazemos a aplicação profética. É bom lembrar aquilo que o Senhor requereu do povo naquela data e fazendo a aplicação profética para hoje. Amém, pastor. Nós temos a senhora Lara Queiroz, o pastor Renato Siqueira e o pastor Eliezer de Jesus do Rio de Janeiro. Vamos assistir e voltamos. Amém? Amém. Com base no capítulo 19 do livro de Êxodo, versículos 10 e 11, nós podemos observar que o Senhor ele requereu do seu povo uma santificação contínua, conforme diz o versículo, e santifica-os hoje e amanhã. Nós precisamos viver uma posição de santificação até o dia perfeito chegar. Além disso, o Senhor também requereu do seu povo que as suas vestes estivessem limpas, e lavem eles os seus vestidos, conforme diz o capítulo 7, versículo 14 do livro de Apocalipse. E lavaram os seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Além disso, o Senhor também requereu que o seu povo estivesse numa posição de prontidão, conforme diz o versículo base, versículo 11, e diz: e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos. Então nós somos um povo que precisamos estar preparados, porque em breve o nosso Deus virá. A paz do Senhor Jesus. Os textos estão em Êxodo, capítulo 19, versos 10 e 11, e na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 16. O que Deus requereu do seu povo para estar diante dele era a condição de santidade e vestes limpas. Para estar diante de um Deus que é santo, é preciso a experiência da santificação. E isso só é possível através de uma operação do Espírito Santo diária na nossa vida. A palavra de Deus lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, nos ensina: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A todos, a paz do Senhor. O que Deus requereu do seu povo foram a santificação e vestes limpas. A vida da igreja, ela está na ação do Espírito Santo atuando no meio do seu povo, nos alertando para esse momento que será nossa saída desse mundo para encontrar com o Senhor Jesus entre nuvens. Pois assim como Ele é, seremos. Como diz a palavra, sede santos, porque eu sou santo. Nós, como igreja fiel, devemos estar preparados, porque não sabemos o dia e nem a hora que seremos arrebatados. Por isso devemos estar em santificação, hoje e sempre, porque no terceiro dia, que fala-nos de um período profético, ele virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Êxodo capítulo 19, verso 10 e 11 diz: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santificai-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Queridos a todos, a paz do Senhor. Olá, Juliane. Eu queria que antes da gente começar a responder a pergunta, que você pudesse dar uma introdução para a gente sobre o tabernáculo. Amém, pastor.
o tabernáculo, voltar esse estudo é muito importante e é muito bom, né, para as nossas vidas. Ele foi um estudo que durante anos nós tivemos nos Manaíns, e retomar nesse momento, após esse estudo sobre Apocalipse, sobre as designações do Senhor, ele vai ser muito frutífero para a igreja, porque no tabernáculo, nós vemos aqui, o tabernáculo, ele era o lugar de habitação, né? O Senhor queria mostrar que ele habitava no meio do povo. Ele queria que o povo visse o tabernáculo e soubesse que no momento que está montado o tabernáculo, ele tinha ali um lugar de purificação e um lugar de adoração ao Senhor. Só que o tabernáculo, desde a sua construção, ele mostrava para o povo a necessidade de obediência. Quando o Senhor ele revela o tabernáculo, ele não fala, monta uma tenda de qualquer jeito, né? O pastor Gilson lembrou isso na EBD. Sim. O Senhor deu todas as designações, até todos os detalhes, o tipo de metal, o tipo de prego, onde iria cada coisa. E nós vemos hoje como isso é importante nas nossas vidas, obedecer às orientações do Senhor, e dentro das nossas igrejas nós vemos a importância de cumprir aquilo que são as mínimas orientações, como nós vemos as orientações das semanas, as orientações do mês, e que essa obediência, ao cumprir todas essas formalidades, ele está dentro daquele processo de santificação que vai estar dentro da primeira pergunta. Isso. O tabernáculo, ele era móvel. Sim. Não é? Ele era portátil. Isso. E interessante que a palavra tabernáculo significa residência, habitação. E quando Deus ele designa a Moisés todos os itens, a maneira que ele queria, e ele tira uma tribo somente para montar e desmontar o tabernáculo, que são os levitas. Sim. Né? Eu fico imaginando, né, existia a coluna de fumaça durante a noite, uma nuvem, e durante o dia, aliás, era o inverso, uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de fumaça durante o dia. Imagina, né, vocês que são senhoras donas de casa, a nuvem saiu. Qual era a orientação? Seguir. Imagina a casa de vocês, é fácil de você se movimentar. Sim. Agora imagine o tabernáculo com todos aqueles aparatos, né? As cortinas e as colunas de ouro, tirar todos os utensílios dali, devia ser difícil, né? E nós precisamos entender aquilo que você falou, o nosso tabernáculo hoje é onde, Hannah? Nosso tabernáculo é no nosso coração, né? Na verdade, quando Deus sempre quis se revelar ao homem. Sim. E o tabernáculo foi mais uma forma de Deus se mostrar ao homem, né? E quando hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sim. Onde nós vamos, Deus está conosco. Tá bom. Vamos fazendo então até um paralelo, pastor, com o povo, né? O povo ele estava no Egito, o povo de Israel. Sim. E ele faz a passagem para o deserto. E isso fala um pouco da vida do homem. Às vezes o homem ele vem do mundo para a igreja e ele precisa que o Senhor entre no coração dele, que o Senhor faça habitação no coração dele. Então, e isso mostra o tabernáculo, a presença do tabernáculo fala da importância de sair do mundo, você ter o Senhor no centro do seu coração, porque o tabernáculo ficava no centro do acampamento. Isso. E você lembra o seguinte, o que é uma escravidão? Fala, por favor. Você pegar alguém, né, para poder fazer um trabalho que era seu, e põe para alguém, só que de uma forma mais pesada, né? E também é o seguinte, é você retirar a identidade dessa pessoa. Sim. Né? Nós vimos lá em Daniel. A primeira coisa foi mudar nome. Sim. Vocês vão comer o que eu quero, vocês vão fazer o que eu quero. Não, nós não vamos fazer isso. Então, a escravidão foi isso, remover a identidade. Sim. E quando você remove a identidade que vai para o deserto, agora o Senhor começa a mostrar a eles realmente o que ele queria para a vida deles. Sim. Né? Começa a mostrar um detalhe aqui, nós vemos falta d'água, o povo reclamou, falta comida, o povo reclamou, e agora dentro do tabernáculo o Senhor mostra o seguinte, eu vou falar com vocês, aqui é a minha habitação, aqui é o meu lugar. Sim. Tanto é que tinha um significado muito grande, a entrada, a pia, né? Sim. Que nós já conversamos um pouquinho. Que nem todo mundo poderia entrar, né? Nem todo mundo poderia Era uma entrar. Forma também do Senhor separar a vida que eles tinham antes da vida que eles estavam a ter, né? Quando eles alcançassem a terra prometida. Com certeza. Mas vamos então? Vamos. Então vamos então ao verso 10
santificai-vos hoje e amanhã e lavem seus vestidos. E o verso 11, estejam prontos para o terceiro dia, porque descerá diante dos seus olhos todo o povo sobre o monte de Sinai. O que nós podemos falar sobre isso, Juliane? A santificação e lavar suas vestes hoje. O que a gente pode começar a conversar sobre isso? Santificação, a palavra do Senhor mesmo ela nos diz que em Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá a Deus. É impossível ver a Deus. E em 1 Pedro também fala, sede santo como eu sou santo. Então, o processo de santificação é um processo de se aproximar do Senhor, de ser como comportamentalmente o Senhor gostaria que o homem fosse, né? O Senhor criou o homem para quê? Para seu louvor, para adoração, para ter intimidade com o Senhor. E é o homem, através das suas escolhas, que escolheu desobedecer e se afastar do Senhor. Então, a santificação é você voltar ao estado anterior, que é de estar próximo com o Senhor, em uma relação de comunhão direta com Deus. E a questão da purificação é você limpar, né? O homem, ele, como diz a palavra, como Salomão diz que não há homem que não peque, né? A natureza do homem é satisfazer a própria vontade. E aí, quando ele coloca a própria vontade acima da vontade do Senhor, ele entra em escolhas erradas, como nós vemos em diversos comportamentos na Bíblia, e diariamente o que acontece, às vezes até nas nossas vidas, em cada detalhe, se não vigiarmos, se não buscarmos ser santos. Então, a purificação e o branquear, como nós estávamos conversando, é você tornar limpo novamente, porque quando Deus cria o homem, ele cria o homem limpo, a sua imagem e a sua semelhança. E é a desobediência, o pecado que mancham o homem, e o sangue do Senhor ele vem justamente para limpar essa mancha e tornar o homem um ser de convivência direta e íntima com o Senhor. E quando o Senhor fala para Moisés, você vai ao povo e fala o seguinte, santificai-vos hoje e amanhã, né, lavai as vestes, porque no terceiro dia aí começa a discorrer todo o assunto sobre o Sinai. O que é? Vamos conversar um pouquinho sobre sua casa, né? O que ele fala? Vai ao povo e diz, santificai-vos, lavai suas vestes. A santificação, né, é a purificação ali das vestes, é uma maneira de limpar e tirar a poeira do deserto. Deserto também fala do mundo, né? Sim. E quando a gente tira a poeira, a gente está pronta ali, a roupa ao natural, né? Só voltar, né? A cor ao natural, que era o branquear. O homem pode ter um acesso limpo, puro ao Senhor Jesus. E é como se fosse a experiência de salvação, né? A salvação é um ato e processo. Você não vai só limpar hoje, hoje e amanhã. Ou seja, todo dia você tem que estar pronto, limpo, porque é o terceiro dia que fala da volta do Senhor Jesus, e o Senhor voltar, a gente está preparado. É interessante também, a primeira vez que Moisés tem uma conversa pessoal com o Senhor, foi na sarça. Sim. O que Deus falou para Moisés? A primeira coisa que ele falou para você? Tirar os sapatos. Por quê? A terra é santa, né? Pisar na terra. A terra que estava no sapato dele estava suja, veio do deserto. E ele estava pisando na terra santa. Então ele começa ali a entender o seguinte, para eu chegar até o Senhor, eu tenho que ter vestes limpas, vida pura, para poder começar a conversar com o Senhor. Para entrar também no tabernáculo. Né? Sim. Eles precisavam estar prontos para aquele novo processo. Deus queria se revelar ao homem de uma outra maneira, né, através do tabernáculo. Então, eles deveriam estar prontos ali para aquela nova etapa da vida deles. E profeticamente? O que o Senhor está falando profeticamente à igreja hoje? Em lavar as vestes, terceiro dia, branquear a roupa. Tem um texto em Provérbios que fala... em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Sim. Isso mostra para as nossas vidas profeticamente que nós devemos buscar ser santos, nos purificar, não no momento que nós estamos saindo para ir para a igreja, no momento que a gente entra no templo, mas em todo o tempo. Até porque nós somos a igreja do tempo do breve. Sim. Então nós não sabemos a que momento o Senhor vai voltar, se vai ser agora. E esse texto, quando fala hoje e amanhã,
está falando do processo de morte e ressurreição do Senhor, porque no terceiro dia seria a ressurreição. Então, nós precisamos nos purificar hoje e amanhã, porque no terceiro dia nós iremos para a eternidade se nós estivermos purificados, se nós estivermos santificados. Mas hoje, Hannah, o que você pode falar profeticamente do tabernáculo, de limpar as suas vestes, purificação, para a igreja hoje, lá para a igreja do Serrão? Então, no tabernáculo, antes, só o sumo sacerdote poderia acessar o Santo dos Santos. Hoje nós temos esse acesso. Se o Hoje você tem livre acesso para poder sacerdócio falar. universal do Isso. crente, não é Nós isso? podemos diretamente falar com o Senhor, pedir, interceder. Se o servo do Senhor, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se o servo do Senhor não tiver com as vestes limpas, santificado, santificação é separação, não andar igual ao mundo, nós não estaremos prontos para a volta do Senhor Jesus. E como é que nós podemos preparar a nossa veste hoje, no que foi profético, lavar as vestes, purificar, branquear? No domingo passado, nós conversamos sobre o rio, não é? Rio de Águas Vivas. Sim. Nós estávamos conversando, inclusive nós estávamos conversando com o profeta sobre isso. O rio, dentro do rio, as pedras não são pontiagudas. Não. Porque a água vai moldando. A nossa vida é assim. Todos os dias nós temos que ser moldados pelo Senhor. É onde o Senhor revela, onde o Senhor fala, onde nós clamamos pelo sangue de Jesus. As nossas vestes são limpas hoje através do clamor, através do Espírito Santo falando conosco. De um processo, né, pastor? É um processo. Esse texto do capítulo 19, ele fala de quando o Senhor disse a Moisés, eles tinham saído do Egito, tinha 3 meses, e seria um momento que o Senhor falaria com o povo. O Senhor falaria com o povo de qualquer maneira? Não. O Senhor chama Moisés, com quem ele já tinha intimidade, com quem ele já falava, e nesses versículos que nós lemos, fala do preparo que Moisés deveria passar ao povo para que o Senhor falasse. E o interessante é que no versículo 5, o Senhor diz a Moisés para falar que se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis minha propriedade. Então o Senhor queria que o povo de Israel diligentemente ouvisse a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor com diligência não é ouvir de qualquer forma, é ouvir com zelo, com cuidado, cada detalhe e guardar. Diligentemente justamente o gerúndio fala de uma coisa que está acontecendo constantemente e guardar no coração. Então o Senhor queria que Israel ouvisse o que ele ia falar e guardasse. E nos versículos 19 10 e 11 que nós lemos, falava do preparo que Moisés devia passar para o povo. E nos versículos seguintes, o Senhor continua dando orientações que, por exemplo, o povo não poderia, o texto usa a palavra demarcação. O Sinai ele era demarcado e o povo deveria ficar dentro da demarcação. E hoje nós temos isso, né? E aquela demarcação, ela era só porque o Senhor queria demarcar aquele lugar? Não, a gente sempre conversa isso, inclusive com as classes, é que as orientações, as demarcações que o Senhor nos dá são para nos proteger. Então o Senhor disse que o povo não poderia acessar o Sinai para a própria preservação da vida. Justo, porque, como a Hannah falou, se você entrasse dentro do tabernáculo impuro, por que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com uma corda e com os guios? Porque se tivesse pecado, morria. Agora, para a igreja de hoje, vocês falaram sobre a igreja do tempo do breve. O que pode acontecer amanhã na nossa vida? Né? Por que nós temos que estar preparados hoje? Porque o amanhã pode ser o arrebatamento. O dia de amanhã, daqui um pouco, nós podemos ser arrebatados. Então, se nós não estivermos preparados, vestes lavadas, coração puro, com as orientações, né? Cobertos como pelos... ela falou, delimitados dentro daquilo que o Senhor quer, nós vamos ficar. Amém? Amém, pastor. Podemos então passar para a segunda pergunta? Podemos. Agora é você, Ana. Você vai ter que falar um pouquinho mais. Só a Juliane como advogada falando. Se deixar. Não é? Ao ler Êxodo capítulo 25, verso 8, vemos o tabernáculo na expressão do desejo, a expressão do desejo do Senhor em habitar com o seu povo. Comparando com João capítulo 14, verso 23, como Deus habita no meio entre nós hoje. Nós temos Adriano Arão, nós temos o Paulo Márcio lá da terra do seu pai, Tahana.
Barra Mansa, e o Silvan, de União de Palmares. Vamos assistir, o pastor Silvan vai nos dar uma resposta boa. Quando nós fazemos uma comparação dos textos de Êxodo em seu capítulo 25, versículo 8, e também com o Evangelho de João em seu capítulo 14, versículo 23, nós podemos entender que para Deus habitar hoje entre nós, é necessário que venhamos a entender e obedecer e também viver aquilo que é a revelação do Espírito Santo em nossas vidas. Sem esse entendimento, nós não podemos ter, então, a comunhão com o Senhor. Por isso que Ele faz morada nos nossos corações, porque a igreja fiel, ela entendeu todo o projeto de salvação. Ela é ligada pelo cabeça que é Jesus. E por isso todos aqueles que estão ligados com o Senhor Jesus conseguem, então, deixar com que o Espírito Santo realize essa obra gloriosa. Para isso, nós podemos entender que, no passado, no livro de Êxodo é descrito que o povo judeu estava cativo no Egito, do qual havia anos que estavam em sofrimento, que estavam distantes daquilo que era o projeto de Deus. Assim como nós estávamos perdidos neste mundo, estávamos no pecado, na razão, mas aprove ao Senhor fazer uma nova aliança para com as nossas vidas, através de Jesus. E o seu sacrifício nos deu, então, a oportunidade de termos a comunhão com o Pai. E assim, Ele faz morada constantemente em nossos corações. Amém? A paz do Senhor Jesus. Comparando os dois textos, podemos destacar que o Senhor habita hoje em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Hoje podemos servir ao Senhor em espírito e em verdade, em comunhão, até um dia que estejamos com Ele para sempre na eternidade. Como podemos ler lá em Isaías, capítulo 4, no verso 6, que diz: E haverá um tabernáculo para a sombra, contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo, contra a tempestade e contra a chuva. Jesus é o nosso tabernáculo. Ele se faz presente, onde possamos abrigar nele todos os dias. Amém? A paz do Senhor. Ao ler Êxodo capítulo 25, versículo 8, vemos no tabernáculo a expressão do desejo de Deus em habitar no meio do seu povo. Comparando com João 14, versículo 23, como Deus habita entre nós. Meus irmãos, o Senhor, Ele deseja habitar, não é, no meio do seu povo. Hoje, Deus habita no nosso coração através do seu Espírito Santo. O desejo do Senhor com a construção do tabernáculo era habitar no meio do seu povo. E hoje também o Senhor quer habitar no coração da igreja fiel. A paz do Senhor. Bem, fazendo uma correçãozinha, Hannah e Juliane, o nosso grupo aqui de direção pediu para nós consertarmos. Eu falei que o tabernáculo é portátil. Não, ele não é portátil, ele é móvel. Não é? Se movia conforme o povo se movia, tá bom? O portátil você bota no bolso, a caneta, um celular, Sim. Tá bom? Amém, pastor. Então, corrigido. Hannah, como é que Deus habita hoje entre nós, conforme João 14, 23? O Senhor habita hoje em nossos corações, né? Sim. O homem foi feito para o louvor e adoração ao Senhor, né? E quando o povo saiu do Egito, eles tiveram uma nova oportunidade de adorar e estar mais próximos do Senhor. Né? Deus queria habitar no meio deles, assim como hoje Deus quer nos habitar. Nós não precisamos mais, né, do sacerdote. Nós exercemos o sacerdócio universal do crente, como falamos anteriormente, e nós temos livre acesso para adorar ao Senhor. Por isso o Senhor hoje habita nos nossos corações. Nós temos a oportunidade de todo dia santificarmos, né, limparmos as nossas vestes e estarmos prontos para a adoração ao Senhor. Então o nosso coração precisa estar pronto, mas também limpo, preparado continuamente para que o Senhor possa habitar nele. Sim. E com isso, né, nós chegarmos na eternidade. Mas lá no deserto houve uma situação muito interessante para nós contextualizarmos toda essa pergunta. Lá no deserto, o povo estava escravo, não sabia. Alguém falou de Moisés, que estava lá preparando para tirar o povo do Egito. Mas o Senhor
teve que chegar tanto para os egípcios como para os judeus, para os hebreus, e mostrar quem era ele. E começa agora uma rotina de informações para eles de quem era o Deus que estava falando, onde vieram as pragas. Tudo aquilo mostrando que eu sou o que sou. Moisés aprendeu de uma maneira difícil, não é? Sim. Olha, Moisés, mete a tua mão dentro da túnica. Tira agora. A mão estava leprosa, Sim. branca, né? Pega a tua vara, joga no chão. Tudo isso era uma informação que Deus estava dando tanto para Moisés como para Faraó, que ele era o Deus. E quando chega até o povo, eles começam a ver, de repente, o rio virou sangue, a água virou sangue, né? Começa a mostrar uma a uma as pragas, até a última praga, onde ele mostra o seguinte: agora, na morte do primogênito, é a libertação. Nos falando de Jesus hoje. Sim, mas o povo estava protegido. Isso mostra o amor do Com Senhor. certeza. Né? Por isso, Deus habitava entre eles e o poder do Senhor estava ali junto com eles para eles serem protegidos. E hoje o Senhor nos mostra todos os dias quem Ele é. Sim. O eu sou. Sim. Não é? Ele fala a sua família diretamente, Ele fala a igreja diretamente, Ele nos mostra quando as nossas vestes são sujas, né, Sim. Juliane? Sim. É interessante, pastor, lendo a pergunta, ouvindo esse texto, eu me lembrei de Gênesis. Sim. Como o Senhor habita hoje em nossas vidas. Lá com o primeiro homem, para que Adão tivesse vida, ele precisou que o Senhor soprou nele o fôlego de vida. E dentro das nossas vidas hoje, a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor, nós temos o Espírito Santo. Então, o Senhor hoje ele habita nos nossos corações através do Espírito Santo, através da operação do Espírito Santo, como o pastor estava falando do povo de Israel. O povo que estava ali no Egito, na época de Moisés, ele não conhecia tudo o que o Senhor tinha feito. Os patriarcas ali, Abraão, Isaac, Jacó, José, eles tiveram experiências com o Senhor. Abraão, Isaac, Jacó tiveram experiências profundas com o Senhor, promessas que o Senhor iria cumprir. Você vê a questão dos ossos de José, como José tinha certeza que aquilo que o Senhor tinha prometido iria acontecer. Mas aqueles homens e mulheres que cresceram no Egito, eles só conheciam um Deus de ouvir falar. Sim. Eles não tinham uma experiência com o Senhor. E é quando o homem ele tem uma experiência com o Senhor que o Senhor passa a habitar no seu coração. Aquele sopro de vida, aquele batismo com o Espírito Santo, eles marcam a vida do homem e o Senhor começa a habitar no coração. O texto de João 14:23, mencionado na pergunta, ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, um ponto é guardar a palavra do Senhor, como nós dissemos várias vezes na primeira pergunta, é guardar as suas orientações. E a promessa do Senhor é: e meu Pai o amará, e viveremos para Ele. Pastor, que promessa, né? Viveremos para Ele. Pensar que o Senhor vai viver pelas nossas vidas. E que o texto termina falando aí que faremos nele morada. Então, o Senhor, Ele vive pelas nossas vidas, Ele cuida das nossas vidas a todo momento e Ele faz nas nossas vidas moradas, se tão somente nós guardarmos a palavra dEle. E sermos obedientes. Sermos obedientes. Mas como é que você sabe que você está errada? O Espírito Santo. Justamente. Se o Espírito Santo habita em nós, nós temos a consciência do pecado. Ele vai se revelando. Sim. Vai se revelando a nós, né? E nós vamos pedindo o perdão. E aí volta a primeira pergunta. Aí vamos. É sempre um círculo, né? Sim, porque nós precisamos nos santificar. Estamos errados, né? Desobedecemos, pecamos. Nós temos que nos santificar, purificar, limpar as vestes através do sangue do Cordeiro, que até assim é uma dualidade, né? Limpar as vestes no sangue do Cordeiro, né? Que salpica as vestes manchadas de sangue, mas está limpa, né? É a maravilha que é o Senhor Jesus, né? Mas você só pode entrar no céu através da veste purificada com sangue, marcada com sangue, né? A gente que aí volta ao Egito, justamente. Do povo que precisou marcar. Isso. Eles estavam purificados, mas eles estavam com aqui não a morte, né? Aqui só a vida. Sim, através da morte do Cordeiro vocês tiveram vida. E tem através da obediência. Tem um hino que diz o seguinte: quem são aqueles que de veste branca vão prosseguir? Verdade. É branca, mas salpicada com sangue.
E nós só vamos entrar no céu quando o Senhor olhar para si. Esse está marcado. Esses foram marcados, né? A pedra branca, Sim. não é? Amém? Amém. Então vamos às crianças. Vamos. Nós vamos cantar um hino. São duas professoras, se eu não me engano, Sim, não é? sim. Vamos cantar um hino com elas, depois voltamos. Amém. Amém? Bem, glória a Deus, né? Aleluia. As crianças cantando, Glória a o Deus. Senhor operando. Amém. Sempre falo, quando as crianças cantam, o Senhor opera É maravilhas. verdade. Quando as crianças glorificam, o Senhor... As duas Saras, né? São duas Sarinhas. Sim. Gostam muito de glorificar no Manaim, principalmente. Não pode ver o microfone, né? Verdade. Bem, nós temos aí a pergunta das crianças. Eu não vou fazer porque os próprios intermediários e adolescentes já fez. Miguel Nunes, nós temos o Caleb e nós temos o Bernardo aqui de Magé. Nós vamos assistir os vídeos, depois eu queria que vocês comentassem, tá bom? Pai do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Miguel, vou estar respondendo a pergunta da Cias. Preparou uma arca de juncos e a revestiu com betume e pés, para que Moisés fosse poupado. Isso tudo nos diz em Êxodo, do capítulo 2, versículo 3, vou estar lendo. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e, pondo nela o menino, após nos juncos à borda do rio. Amém? A paz do Senhor Jesus. Para preservar a vida de seu filho, a mãe de Moisés preparou uma arca de juncos, ou seja, uma cesta revestida com betume e pés, pois assim seu filho poderia viver para realizar a obra do Senhor. O texto se encontra em Êxodo 2:3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. A paz seja a todos. A mãe de Moisés colocou Moisés sobre uma arca de juncos e depois ela revestiu ela com betume e a colocou sobre as margens do rio, como diz em Êxodo capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com betume e pinche. Então, pondo nela um menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá. Vocês como professoras, o que vocês viram nos vídeos que podem comentar? Como professoras. Bom, pastor, como professora, a primeira coisa que nós vemos é o interesse dos intermediários e adolescentes, que hoje no mundo é bem difícil o adolescente querer participar de qualquer coisa com a família, muito menos na igreja. Então a gente já tem uma vitória porque nós temos adolescentes, crianças, intermediários que participam da escola bíblica dominical.
os 3 que nós vemos, especialmente o Bernardo, a gente tem ele às vezes lá na equipe no Manaim, participando, e são crianças que leem a palavra do Senhor, que conhecem, você vê pela resposta, eles sabem o que foi feito para proteger, que a mãe fez um cesto de junco, que colocou, ele fala até, colocou betume e pés, um dos meninos, o Miguel, se não me engano, ou seja, eles leram o texto, eles conhecem a palavra, e não só isso, as nossas crianças sabem o sentido profético também. Com certeza. Mas como professora, Hannah, você estava dizendo que ouviu uma mensagem. Sim, falando sobre Miriam, né? A vida de Moisés, ela foi direcionada para servir ao Senhor, né? E para a libertação do povo, né? A mãe dele, quando olhou para ele, né? Quis preservar a vida dele. E aí, quando ela fez o cestinho ali, né? De juncos e betumou e botou no rio, a irmã dele, né? Sabia o horário que a filha de Faraó se banharia no rio. E ela ficou ali esperando, e no momento certo ela apontou o cestinho para poder ir certo, né, ali para chegar na filha de Faraó. Isso fala muito do trabalho das professoras. É isso que eu ia te perguntar. A mãe ali tipificando a igreja, né? E a Miriam tipificando as professoras. Por quê? Nós ensinamos, mas nós apontamos, direcionamos e observamos as crianças crescendo, né, na presença do Senhor, seguindo o percurso, o caminho. Mas nós sabemos, nossa parte foi feita, nós ajudamos, oramos junto com eles, né, e tá ali seguindo para que eles possam crescer, mesmo no palácio de Faraó, mas com os ensinamentos o mundo aí fora hebreu, tá... ele sabendo que é hebreu. Vocês têm toda a função de ensinar. Sim. Né? Vocês não são professoras do cotidiano, né? Sim, acadêmicos. Acadêmicos. Vocês têm, vocês ajudam, mas a função maior, além da oração de vocês, é a oração dos pais, não é isso? Sim, porque o texto até de Êxodo 2 fala que Joquebede, ela fez o cesto, ela betumou o cesto e ela colocou ele nos juncos à margem do rio. Então, teve o cuidado da mãe, a proteção da mãe, da confecção do cesto. E como ela falou, a função de Miriam, ela foi extremamente importante porque ela auxiliou na preservação da vida de Moisés ali, para tomar o cuidado. E a nossa função como professora, é muito importante lembrar isso para as professoras, se lembrar do momento que o Senhor chamou e da importância das nossas funções, de cumprir o trabalho com zelo, porque vigiar não é você olhar uma hora e esquecer, é você estar num olhar constante, numa oração constante, e o trabalho de professora exige que você conheça a classe, que você saiba quando é o aniversário, as datas importantes. É interessante como eles ficam felizes quando nós ligamos no dia do aniversário, quando nós lembramos no culto e vai lá dar um abraço, lembra para a igreja que é aniversário daquele adolescente, que é aniversário daquele intermediário, daquela criança. E é interessante também para a gente ver ao longo do tempo, conforme vamos desenvolvendo o trabalho de professora, eles crescendo, como a gente às vezes já desde pequeno consegue identificar as características de cada um e como isso é importante no cuidado e como é gratificante no futuro. Por exemplo, a gente encontra lá no Manaim meninos que passaram intermediários pela gente nas classes e hoje são jovens e aí passam jovens maiores que a gente. Oi, tia, saudade de escutar a aula. Eu vi esse dia um obreiro com uma criança no colo e passou a professora dele e falou: tia, saudade que eu tenho de você. Exatamente. Eles não esquecem, na não verdade, esquece, né? Não. Mas porque não a gente esquece... observa, tá junto. Muitas das vezes as crianças têm as lutas deles, né? E quando a gente tá ali perto, a gente sabe quando a criança tá diferente, tem alguma coisa errada, aí a gente ora por eles e eles ficam felizes e abraça a gente. É o dia a dia, marca, a né? mãe tem o dia a dia, mas vocês têm uma percepção especial, que é a parte espiritual, onde o Senhor mostra, não é isso? Podemos dar acessibilidade? Sim. Podemos. Nós temos a Maria Emanuele e a Gabriele. Nós vamos assistir o vídeo, depois voltamos. Eu queria que você, Juliana, falasse sobre isso, tá? Amém. Lendo o texto de Êxodo, capítulo 2, no verso 3, nos diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche,
Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E agora, Maria Manuela, de acordo com esse texto que nós lemos, o que a mãe fez para Moisés ficar seguro? Olha só, Maria, a mãe de Moisés colocou Moisés numa arca, que é um cesto. Tá vendo aqui o cesto? E ela revestiu ele muito bem. Por quê? Porque Moisés ficou aqui, ó, dentro do cestinho e não podia entrar água para dentro, né? Tinha que ter o cuidado também para que o cesto não virasse dentro do rio. Então, a mãe de Moisés, ela teve bastante cuidado, né? Então, ela colocou Moisés dentro de um cesto, né? Dentro de um cesto e revestiu com betume e piche, porque Moisés, ele ficou seguro. Amém? A paz do Senhor Jesus. Vamos responder a pergunta para acessibilidade. Lendo Êxodo, capítulo 2, versículo 3, o que a mãe fez para Moisés ficar seguro? Ela fez uma caixinha de planta e colocou Moisés dentro perto do a parceria. Vamos lá, Juliane, você como intérprete de Libras, né, uma das que trabalham no Manaim com isso, o que você tem visto em relação à acessibilidade? Pastor, o trabalho de acessibilidade, ele é muito importante nas nossas vidas e nas nossas igrejas. A cada dia, a cada seminário de acessibilidade, a cada evento que é feito do grupo de acessibilidade, nós percebemos como isso é importante e como às vezes nós não nos atentamos para conseguir o que é acessibilidade, né? Dar acesso de acordo com a necessidade de alguém. E às vezes na igreja a gente não percebe que uma senhora ela já não enxerga mais o texto, nem na Bíblia, nem na projeção, que ela tem uma dificuldade de atravessar uma rua às vezes na frente da igreja, ou lembra quando os estrangeiros falam nas respostas e aí a pessoa não sabe a língua e não consegue ler a tradução. Hoje a rapidez é tão grande. Hoje o pastor Gilson, ele lê ali, em muitas igrejas tem um irmão que faz essa tradução, e com os surdos, nós vemos o trabalho crescendo em alguns estados, em outros estados que nós precisamos melhorar esse trabalho. Precisamos relembrar aquilo que o Senhor nos deu como um presente há muitos anos atrás, até iniciando aqui no Rio de Janeiro, na igreja da Pinto Ferreira, com o pastor Walter, com as irmãs que ainda estão, algumas no grupo do Manaim de Pedro do Rio hoje, e que se desenvolveu muito bem no Espírito Santo, hoje lá com as irmãs que estão interpretando, inclusive provavelmente agora, com o pastor João Carlos, o pastor Bísio em São Paulo, o pastor Medina. É um trabalho que ele é importante porque ele permite que até os surdos ouçam a palavra do Senhor, os surdos cegos, como o pastor estava comentando, daqueles que ficavam em um quarto trancado porque não ouviam e nem viam, e hoje eles têm acesso à palavra do Senhor, hoje eles viajam pelo Brasil para contar as suas experiências. E pastor, eu tive uma experiência com um dos nossos surdos cegos, quando a gente assistiu um dos primeiros seminários de acessibilidade há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, a primeira vez que eu vi um dos surdos cegos, e o sorriso dele me impressionou, pastor. Quando eu olhei para ele e ele sorrindo e entrando no local, sendo conduzido, auxiliado por um dos nossos intérpretes, um guia, e ele sorria com um sorriso que você olhava para ele e falava assim: nossa, o nosso irmão passa tantas dificuldades, e eu só vejo para ele e me descreve a palavra, era felicidade. E essa felicidade só o Senhor pode dar. Então o trabalho de acessibilidade, ele é muito importante, até porque todos nós um dia passaremos provavelmente pela necessidade de acessibilidade com a idade. Lembrando isso, né? A idade está chegando. Chega para todo mundo, né, pastor? O João aqui do Rio de Janeiro, ele fala o seguinte, que na igreja dele ele criou um grupo especial, 65 mais, que são os idosos acima de 60, é um trabalho especial que ele faz dentro da igreja dele. É muito importante. Na minha igreja eu coloquei agora a almofada para os idosos, porque eles reclamaram, está doendo as costas, está doendo. Então, é um trabalho especial. Sim. Não é? São pessoas excluídas da sociedade. Sim. Literalmente isso. Nós temos essa menininha agora de cadeira de roda que acabou de aparecer o vídeo, né? Antigamente ela era excluída. Agora não, a mãe faz questão de mostrar. É minha filha. Isso aí é muito interessante, pastor, porque você vê no vídeo
que a mãe, ela tá preocupada, ela tá lendo o texto, Justo. ela tá lendo a pergunta, e ela tá mostrando o desenho, e a menina, ela pode ter uma deficiência motora, mas intelectualmente ela tá ouvindo, ela tá Com recebendo certeza, a com palavra do certeza. Senhor, e você vê a preocupação da Joquebede, da mãe, de mostrar para o Isso. filho, de dar acesso à palavra do Senhor. Então, aqueles que eram excluídos da sociedade, na presença do Senhor, eles são incluídos, né? Como Mefibosete, na mesa do Isso, rei, isso o Senhor traz as vidas que a sociedade excluiria para a mesa do rei. Nós temos tantas coisas para falar sobre acessibilidade, mas eu queria encerrar o programa agora, tá? Acho que vocês duas já comentaram tudo que deviam comentar, né, Hannah? Sim. Você também. Lembrando, eu só queria lembrar vocês o seguinte, dia 29 tem uma festa especial para gente. Sim. Quinta Trombetas e Festa. Vai ser às 17 horas, eu acho que vocês já estão convidando. Sim, né? enviados nos convites. Eu estou falando sempre o seguinte, utilizar a sua rede social. Sim. Né? Pega tua relação de zap, do teu marido que é professor, militar, professor, teu esposo que também é advogado, pega aquela carteira de clientes, não é? Passa. Ano passado eu cheguei em primeiro lugar, porque eu coloquei 500 pessoas, a carteira de cliente do escritório que eu trabalhava. Nós temos também a participação que vocês estão deixando a desejar do vídeo de vocês, Sim. das respostas, né? Eu já falei isso com o Isaac, com o Anderson algumas vezes. Nós temos também, não sei se vocês sabem, na Sky o canal 587. Sim. É uma programação diária, 24 horas. Também temos o YouTube, pedir a você que está em casa ativar suas notificações. Na rede social e agora no nosso programa, 36. Sabe quais são? Curtir. Comentar e compartilhar. Te peguei, Ana. Curtir, compartilhar e comentar. Daqui um pouco, tanto em Parque Alian como em Serrão, teremos o nosso culto. Amém? Verdade. Agradeço a vocês, agradeço aos pastores pela vida de vocês. Semana que vem estaremos juntos. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. Um alerta para o mundo sobre a volta do Senhor Jesus. Trombetas e Festas 2025, dia 29 de novembro, às 17 horas, pelo horário de Brasília, em uma igreja cristã Maranata mais próxima de você. Venha e traga a sua família, mas você também pode assistir pelo nosso canal oficial no YouTube. Maranata, o Senhor Jesus vem!